internet, aí pelo Facebook, e onde você estiver, você é bem-vindo para estar conosco neste culto também abençoado aqui nesse lugar. Nós vamos meditar na palavra do nosso Deus, e eu gostaria que você abrisse então a sua Bíblia no livro de Lucas, Evangelho segundo Lucas. Nós vamos ler Lucas capítulo 2, a partir do versículo 41. Lucas 2, 41, que diz o seguinte: Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E, tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume, no dia da festa. E, regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passando 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviram admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizestes assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhe disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhe diziam. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito. E sua mãe guardava no coração todas estas coisas. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Amém. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós iremos agora meditar na tua santa palavra. Te pedimos, ó Pai, fala aos nossos corações pelo teu Espírito Santo. Que assim seja. Amém. Amém. Vocês podem assentar-se. Eu gostaria de ter então a sua atenção para juntos meditarmos na palavra do nosso Deus. A mensagem que eu quero transmitir hoje, ela trata do seguinte assunto: é muito fácil perder Jesus de vista. É muito difícil reencontrar Jesus depois que a gente perde ele de vista. E terceiro, é possível sim reencontrar Jesus, e o lugar onde Jesus está é no lugar de culto, é no lugar, é no templo, é na igreja, é na casa do Senhor. Esse é o lugar para se encontrar Deus, para se encontrar Jesus. Nós vimos aqui na leitura da palavra de Deus um acontecimento na vida de José, Maria e Jesus, quando Jesus, ele ainda era uma criança, um adolescente. Eles foram para uma festa em Jerusalém e levaram Jesus para a festa. E quando eles chegaram lá em Jerusalém, eles se distraíram. E ao se distraírem, eles se descuidaram de Jesus. E depois que terminou a festa, eles voltaram para casa, e depois de um dia, olha só, depois de um dia que eles
eles sentiram falta de Jesus. Eles esqueceram Jesus. Eles esqueceram Jesus lá em Jerusalém, lá na festa. E demoraram para sentir falta dele. Qual é o pai, qual é a mãe que se esquece do seu filho quando o leva a uma festa e só vai se preocupar com ele um dia depois, 24 horas depois de já tê-lo esquecido? Pois foi o que o José e a Maria fizeram. Meu Deus. Perderam Jesus de vista e foram sentir falta só um dia depois. Então eu quero, nessa noite, fazer um paralelo entre essa história, entre esse acontecimento, para dizer para vocês o seguinte: da mesma forma como José e Maria, eles perderam Jesus de vista rapidamente, foi fácil perder Jesus de vista. Eu quero dizer a vocês que existe muita gente, existem muitas igrejas que elas estão perdendo Jesus de vista. Algumas pessoas, elas até começam o caminho certo, e elas até caminham no caminho certo durante um tempo, mas aí depois elas perdem Jesus de vista. Quando a gente para estudar a história do mundo, por exemplo, a gente encontra aí no mundo alguns homens que a gente fica impressionado no fato deles terem existido por causa da grande bobagem, da grande destruição que eles causaram, que fizeram, como é o caso do Jim Jones. Lembra do Jim Jones? Ele era um evangelista, era um pastor evangélico, era um homem que pregava o evangelho de Jesus Cristo. Mas com o passar do tempo, o seu ministério, a sua igreja, cresceu tanto que ele perdeu Jesus de vista. E o homem enlouqueceu. Ele resolveu criar uma comunidade, resolveu trazer o povo lá dos Estados Unidos aqui para as Guianas inglesas, né? E ele criou ali uma comunidade onde as pessoas lá viviam, e ele passou a fazer as coisas mais absurdas. E o fim de tudo foi que ele resolveu matar todo mundo, se matar. Ele distribuiu veneno. Ele reuniu todos eles e deu veneno para todo mundo. Todos eles morreram, mais de 900 pessoas, e ele também, porque o homem havia enlouquecido. Ele perdeu Jesus de vista. Quando ele começou, era o evangelho que ele pregava, era Jesus quem ele pregava. Mas depois ele começou a pregar essas coisas absurdas aqui. E o final deles foi esse final trágico, terrível. Mas ele não é o único, não. Existem muitas outras histórias, de muitas outras igrejas, de muitas outras denominações que se perderam ao longo do caminho. Você lembra do José Smith? José Smith também era um pastor evangélico, também era um pregador do evangelho genuíno. Mas aí, de repente, um dia, indo orar e jejuar em um bosque, ele recebeu a visita de um anjo. E esse anjo disse para ele que a Bíblia estava errada e que era para ele reescrever a Bíblia. E ele passou a se encontrar com esse anjo lá naquele bosque,
durante alguns anos. E o anjo ditava para ele a nova Bíblia. E aí ele escreveu o outro evangelho de Jesus Cristo. E ele fundou essa igreja, que até tem um nome muito bonito, que é a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. São os mormons, né? Mas eles perderam Jesus de vista. Quer dizer, quando eles estavam seguindo o Evangelho genuíno, a palavra de Deus, o caminho de Deus, estava ok, estava legal, estava certo. Mas quando eles desviaram da palavra, quando eles esqueceram de Jesus, quando eles passaram a adorar outro Deus, quando eles passaram a ter esse outro evangelho, eles perderam Jesus de vista. Você sabe que para o islamismo, Jesus Cristo, ele não passa de um profeta igual a qualquer outro profeta. O islamismo até sabe que Jesus existiu, até acredita que ele esteve entre nós, mas não consegue enxergar em Jesus o Messias, não consegue enxergar em Jesus Deus. Eles olham para Jesus, mas não o reconhecem como o Senhor, apenas como um homem iluminado, como um profeta do Deus vivo, mas não sendo ele o Deus vivo. Perderam Jesus de vista. E a Igreja Católica Apostólica Romana, que é uma igreja cristã. Quando a Igreja Católica ela começou, eles também pregavam o Evangelho genuíno. Eles também eram seguidores do Senhor Jesus. Criam da mesma forma como nós cremos. Mas com o passar do tempo, as coisas foram mudando, foram se transformando. E sabem quem é a pessoa que eles mais veneram, mais adoram? É a Maria. Maria, ela foi uma mulher santa? Foi. Maria foi a mãe de Jesus? Foi. Quando ela concebeu Jesus, foi por um milagre? Foi. Jesus nasceu daquela mulher virgem, e ela foi uma mulher de Deus. Durante toda a sua vida, ela cuidou de Jesus. Apesar de ter dado esse furo aqui, né, da história que nós lemos no início, de ter esquecido Jesus lá na festa, mas ela foi uma boa mãe, e ela foi um grande exemplo para as nossas vidas. E, inclusive, Maria, ela deixou um mandamento. O mandamento que ela deixou é: fazei tudo o que Jesus vos mandar fazer. Eu quero dizer para você que existiram muitas pessoas que foram pessoas santas, servas de Deus, como é o caso de Maria, como é o caso de Paulo, como é o caso de Pedro, de João, de Judas, como é o caso de José, do próprio José. Mas eu quero que você saiba que nenhum desses homens, nenhuma dessas pessoas podem nos salvar. Porque quem é o Salvador é Jesus. Quem deu a sua vida lá na cruz é Jesus. Quem é o caminho de volta para Deus é Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. A Bíblia diz que não existe outro mediador entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo. Mas voltando, a Igreja Católica
Mas todas as igrejas, ou a maioria delas, né, elas são igrejas cujo nome que está lá na frente é Nossa Senhora Aparecida, né? Como é que é? Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora de Copacabana, Nossa Senhora, né? Tem até dos remédios. Dos remédios? Inclusive tem aqui em Manaus nós temos, né, ali no centro a igreja da Nossa Senhora dos Remédios. E eu conheço essa igreja desde que eu me entendo por gente. E eu ficava curioso por causa desse nome, Igreja dos Remédios. A gente só chamava assim, Igreja dos Remédios. E aí eu pensava, por que será que é a Igreja dos Remédios? Aí eu pensava assim, deve ser porque Jesus cura, né? Então porque a Bíblia mesmo apresenta Jesus como o médico dos médicos. E aí então eu pensava, eu acho que quando eles dizem que é a Igreja dos Remédios, é porque Jesus cura, ele é o médico que cura. Aí uma vez eu resolvi ir lá para olhar, para ver o nome mesmo, se eu ia encontrar o nome de Jesus lá. Né? E não é. Na verdade, o nome lá é Nossa Senhora dos Remédios. Quer dizer, eles esqueceram de Jesus. Eu estava ouvindo esses dias o pastor pregando, e ele estava dizendo o seguinte: se você for numa igreja, e lá no altar dessa igreja estiver Judas, São Judas Tadeu, se tiver José, se tiver qualquer outro santo, é porque essa igreja aí esqueceu quem é o Salvador, esqueceu de Jesus, porque é Jesus que é o nosso Salvador. Então, veja bem, o que eu estou argumentando aqui com vocês é que, assim como a Maria e o José, eles perderam Jesus lá naquela festa. Às vezes a igreja, ao longo da sua história, as pessoas, ao longo da sua história, elas também vão se envolvendo com tantas coisas, vão se encantando às vezes com aquilo que o mundo lhes apresenta, que aí elas ficam por esquecer quem é de fato o Salvador. E olha, tem muita gente que inclusive já foi servo de Deus, fiel, que andou nos caminhos do Senhor. Tem gente que até fez milagre, fez maravilhas, mas perdeu Jesus de vista em algum momento, e aí essa pessoa simplesmente se perdeu. Eu lembro de uma vez, inclusive, que nessa época eu fazia um programa lá na Difusora, eu e o meu amigo Carlos Souto, e aí nós saímos lá do estúdio da rádio, e aí nós fomos lanchar num lanche ali na Praça da Matriz, aqui em Manaus. E aí eu estava com a minha Bíblia, né? E o Carlos estava com a Bíblia dele também. E enquanto nós estávamos lanchando, o rapaz do lanche, ele olhou para a minha Bíblia, olhou para nós dois e perguntou: vocês são evangélicos, são crentes? Aí nós dissemos: sim, nós somos servos do Senhor Jesus. E aí ele encheu os olhos de lágrimas e disse assim: eu também era. Eu também era. Note que ele usou no passado. Ele disse: eu era.
E aí ele então começou a contar para nós a história dele. Ele disse: olha, irmãos, eu era da igreja, eu fui batizado com o Espírito Santo, eu falei em línguas, Deus me usava até para curar pessoas, eu já estava até pregando a palavra de Deus, eu era uma bênção, fui diácono. Disse: eu era diácono da igreja, fui obreiro na igreja. E aí eu perguntei para ele: mas e agora? Aí ele puxou assim debaixo do balcão uma garrafa de cachaça, né? Ele disse: agora eu estou assim, a garrafa de cachaça. Quer dizer, ele perdeu Jesus de vista. Ele que serviu a Jesus, que andou nos caminhos de Jesus, que foi servo de Jesus, cheio do Espírito Santo de Jesus, agora estava cheio de cachaça, vivendo longe de Deus, fora do caminho do Senhor. É muito fácil a pessoa ela perder Jesus de vista, se desviar, se afastar do caminho de Deus. Você sabia que no Brasil existem milhares de desviados? Você sabia que é grande o número de pessoas sem igreja? E é interessante que tem muita gente que já perdeu Jesus de vista há muito tempo e eles nem sabem que eles perderam Jesus de vista. Eles nem notam que perderam Jesus de vista. Eles já estão desviados. Isso é muito triste. E nessa noite eu quero falar profundamente ao seu coração. Para vocês que estão aqui e para vocês que nos assistem pela internet. Não perca Jesus de vista. É muito fácil, hein? É muito fácil perder a fé. É muito fácil se desviar. É muito fácil ir para longe de Deus. É muito fácil se tornar um seguidor de doutrinas falsas. É muito fácil. Assim como foi fácil para Maria e José perderem Jesus ali, de repente, numa distração, num momento, cadê Jesus? Só foram sentir falta dele um dia depois. E aí a Bíblia diz que eles saíram à procura de Jesus. E eles voltaram todo o caminho, procurando Jesus. Mas eles não o encontravam. Demorou 3 dias. Para perder foi num instante. Para achar de novo, demorou 3 dias. Eu tenho visto muitas pessoas que desviam do caminho de Deus e depois que a pessoa desvia, fica muito difícil dessa pessoa voltar. Às vezes, inclusive, a pessoa ela até sente vontade, ela até reconhece que o melhor tempo da vida dela foi aquele tempo que ela viveu no caminho de Deus, mas a pessoa ela está cega, ela não consegue. É muito difícil. Eu já encontrei muitas pessoas com muita, mas muita dificuldade mesmo para voltar no caminho de Deus. Mas ao mesmo tempo eu quero dizer, se porventura alguém aqui já perdeu Jesus de vista, se alguém que nos assiste aí já perdeu Jesus de vista, quer dizer, é difícil reencontrar de novo, é difícil voltar, mas é possível. E todo aquele que quiser voltar, todo aquele que quiser se levantar na fé, Jesus está de braços abertos para receber de volta. Você lembra da história do filho pródigo? Ele saiu da casa do pai, ele foi para longe da casa do pai, ele sofreu todas as desgraças,
porque saiu da casa do pai, aí ele se arrependeu e disse que ele ia voltar e que ia pedir perdão do pai, e ele pensava que o pai talvez nem o perdoasse. Ele ficou com medo e pensou até que ele seria aceito como um empregado, como um jornaleiro lá na casa do seu pai, mas ele voltou, se humilhou diante do pai, e a reação do pai dele foi maravilhosa. Ao invés de cobrar, ao invés de reclamar, a Bíblia diz que o pai fez foi uma festa, mandou colocar no filho as melhores roupas, fez uma festa bonita, e ele se alegrou com todos, porque disse: esse meu filho estava morto, mas agora está vivo de novo. Eu já tinha perdido esse meu filho, mas agora ele voltou. E eu digo para você, é assim que Deus quer fazer com todos aqueles que se afastaram. E outra coisa que eu gostaria de destacar nessa mensagem: nós estamos vivendo uma época onde tem havido uma campanha muito forte contra a igreja, contra as igrejas. Existe muita gente, inclusive, pensando assim: eu não preciso ir para a igreja, eu não preciso congregar em lugar nenhum. Eles acham assim, tem gente que pensa assim: eu vou lá para a igreja para sustentar o pastor. Então ele pensa assim: eu não preciso da igreja, eu oro em casa, eu leio a Bíblia em casa, eu não preciso de igreja. Quero dizer para você que esse é um pensamento maligno, é um pensamento diabólico, é isso que o diabo quer que você pense. Eu quero dizer para você, o melhor lugar para nós estarmos, o melhor lugar para se ouvir a voz de Deus, o melhor lugar para você encontrar Deus é na igreja, onde o povo de Deus se reúne para cultuar a Deus. Você sabia que lá na Europa, a Europa que no século passado, ela foi o berço dos missionários que saíram pelo mundo inteiro pregando o Evangelho. A Europa que viveu os avivamentos. A Alemanha, por exemplo, onde Martinho Lutero viveu e onde ele foi usado poderosamente por Deus para despertar o povo de volta ao Evangelho, de volta à palavra de Deus. Você sabe que hoje, esses países aí, eles estão vivendo um tempo de incredulidade, de esfriamento da fé. Eles estão longe de Deus, e isso começou quando eles abandonaram a igreja, quando eles começaram a pensar assim: igreja não é importante. Eles abandonaram as igrejas e as igrejas fecharam. Outro dia, inclusive, eu assisti uma reportagem onde um repórter ele estava mostrando uma casa de striptease, uma casa de shows, um bar, uma casa onde as pessoas elas iam para beber, para usar drogas e para se prostituir. E aí ele mostrando lá as dependências do lugar, ele mostrou um púlpito é isso aqui, no lugar onde o pregador prega, né? Um púlpito de cimento. E aí ele mostrou, tá, vocês estão vendo isso aqui? Isso aqui era um púlpito. Sabe por quê? Porque aqui, antes, era uma igreja. E agora é uma casa de pecados. É um lugar de prostituição, de vícios, de adultérios. Por quê? Porque eles
esqueceram de Deus. Eles esqueceram da igreja. Eles abandonaram a casa do Senhor. E o resultado é uma geração de pessoas que não acreditam mais em Deus. Outro dia, inclusive, um missionário, um pastor, ele estava chegando lá na Alemanha, e aí tem toda aquela entrevista, né? Para que a pessoa possa entrar lá. E ele então começou a conversar lá com a moça lá que estava fazendo a entrevista, né? Explicando que eles estavam indo lá para a Alemanha para pregar o Evangelho e tal, e passar alguns dias lá. E aí então o pastor disse: olha, a Alemanha tem sido muito abençoada por Deus. Ele disse: graças a Deus, a Alemanha é o que ela é. Aí a moça disse para ele: graças a Deus não, graças a nós. Fomos nós quem fizemos da Alemanha o que ela é hoje. Aí ele insistiu, né? Não, é graças a Deus. Foi Deus que abençoou vocês. Mas ela também insistiu. Não foi Deus. Fomos nós quem fizemos da Alemanha o que ela é hoje. Ela, na verdade, ela esqueceu tudo aquilo que Deus fez lá naquelas terras. Esqueceu o quanto eles viveram na miséria, o quanto eles passaram fome, o quanto eles tiveram dificuldades, mas pela graça de Deus foi que eles se tornaram esse país poderoso e abençoado que eles são hoje. Mas o que acontece é isso: eles perderam Jesus de vista. Perderam Jesus de vista. Mais uma vez eu digo: não perca Jesus de vista, hein? Porque é fácil perder. Quando se perde, veja, é difícil encontrar. Olha, lá na Inglaterra, nós estamos tendo lá um povo que eles vivem já o pós-cristianismo. Então, pessoas que se esfriaram na fé. E, no entanto, da Inglaterra foi de onde vieram grandes missionários avivalistas que sacudiram o mundo. E, no entanto, agora você tem uma geração de pessoas que perderam Jesus de vista. É muito difícil encontrar depois que a gente perde. Mas eu também tenho que dizer que é possível encontrar, e eu quero falar a todos aqueles que perderam Jesus de vista: busque Jesus de novo, tente reencontrá-lo. Como José e Maria, eles resolveram ir procurar Jesus. Eles voltaram todo o caminho, eles foram lá nos lugares por onde eles tinham passado e Jesus não estava lá. Aí eles tiveram a ideia: vamos ao templo, vamos ao local de culto, vamos ao local de adoração a Deus, de estudo da palavra de Deus. E eles foram até o templo. E quando eles chegaram lá, que surpresa, hein? Lá estava Jesus em pé, no meio dos doutores da lei, daqueles homens que dedicavam sua vida a estudar as Escrituras. E lá estava Jesus, 11 anos, no meio deles, ensinando, debatendo, ao ponto dos doutores estarem impressionados com o conhecimento de Jesus a respeito de Deus.
Olha, aí José e Maria se aproximam de Jesus e até tentam dar nele uma bronca, né? Na verdade, quem falhou foram eles que eram os pais. Mas eles quiseram dar uma bronca em Jesus, né? Poxa, como é que você fica aqui e a gente já tinha até ido embora, vamos sentir tua falta um dia depois? E aí Jesus, inclusive, repreende eles e diz assim: olha, vocês não sabem que eu tenho que fazer a vontade do meu Pai, né? Vocês não sabem que eu tinha que estar aqui, que é aqui onde eu sempre estou. Ele mostrou para eles lá que ele sempre está lá na casa, no templo. E era lá no templo de Jerusalém que ele estava. Então, aos que perderam Jesus de vista, sabe onde que a gente encontra Jesus? É no culto, é na igreja, é no ajuntamento solene, é onde o Evangelho do Senhor Jesus está sendo pregado. Sabe onde você pode encontrar Jesus? Aqui, conosco. Você precisa vir. Saia da sua casa, não tenha medo, não coloque dificuldades e venha para o culto buscar Jesus. Porque eu quero dizer para você, só Ele é o que pode nos salvar. Só Ele é Deus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Amém. É Jesus. Então nessa noite eu quero deixar no seu coração essa meditação. Não perca Jesus de vista. Não se desvie dele. É fácil perder Jesus de vista. É fácil desviar. Quando a pessoa desvia, é difícil ela voltar. É difícil reencontrar, se religar. Mas é possível. É possível. Aos que se desviaram, é possível você voltar se você quiser. E onde que a gente encontra Jesus para a gente voltar, para a gente se religar a Ele? É no culto, é na igreja, é no ajuntamento solene, é nessas reuniões, é aqui, na casa de Deus, no lugar onde nós estamos reunidos para cultuar e adorar ao Senhor. Amém. Amém. E eu então convido você que está aqui para falar com esse Jesus maravilhoso. Você não perdeu ele de vista? Você está seguindo a Ele? É Ele que você crê? Você está firme nele? Então adore-o nessa noite. Engrandeça-o nessa noite. Exalte-o nessa noite. Renove a sua fé nessa noite. Mas se você já perdeu ele de vista, reencontre ele hoje aqui, agora. Ele está aí na porta da sua vida, batendo. Eis que estou à porta e eu bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Quero te dizer, Jesus está aqui nessa noite falando através de mim, te chamando para a presença dele, dizendo para você: não se desvie, não se afaste, fica comigo, permanece, teu lugar é na casa de Deus. Amém. Amém? Amém. Fique de pé aí no seu lugar. Glória a Deus. E nós vamos nesse momento orar. Faça isso. Diga para Jesus que você não quer perdê-lo de vista em momento algum. Fecha os teus olhos. Sinta a presença de Deus aqui nesse lugar. Jesus Cristo diz assim: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio de Deus. Amém. Ó Senhor Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra que nos foi transmitida. E nós queremos, ó Jesus, nessa noite, declarar a ti a nossa fé. Nós compreendemos que o Senhor é que é o Salvador,
Foi o Senhor que morreu lá na cruz e venceu a morte no terceiro dia. Só o Senhor é que pode nos salvar. Não existe outro caminho a não ser a Ti. E nós queremos nessa noite declarar a Ti a nossa fé. Nós cremos em Ti, Jesus. Nós somos Teus, Jesus. Nós queremos dedicar nossa vida, nosso tempo, nossos talentos a Ti. Porque o Senhor é que é o nosso Deus, o nosso Senhor. Ó Jesus, eu oro por todas as pessoas que estão aqui nessa noite. E eu peço, Jesus, que o Senhor esteja se revelando a cada uma delas. E que todos que aqui estão possam de fato crer em Ti. E aqueles que porventura tenham se afastado possam retornar. Eu oro pelas pessoas que nos assistem de longe. Toca em seus corações também e traz, ó Deus, esse povo que está afastado, que está distante, para a Tua presença novamente. Que sejam reavivados, reconectados com Cristo e que possam dar muitos frutos e seus frutos permaneçam. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que assim seja. Amém. Glória a Deus, Pai. Amém. Olha uma salva de palmas.